Bom dia, pessoal, bom dia, bom dia. Eu quero compartilhar algo com vocês que o Espírito Santo tem gritado dentro de mim. O Senhor tem falado muito comigo e por meses, mas nesses últimos agosto, setembro, esses últimos 2 meses foi que Deus tem pedido um posicionamento de viver. E é justamente de estações, né? Estações novas. E eu quero compartilhar com vocês, mas antes eu quero fazer uma oração. Senhor amado, Senhor bendito, Paizinho, vem sobre esse momento. Vem falando aos nossos corações, ao meu coração continua a falar. E que eu me posicione, Senhor. Oh, Paizinho, que eu me posicione como filha que sou tua. Que meu coração, meu ser, minha vida seja em obediência ao que o Senhor tem liberado. Seja na dor ou na alegria, que eu esteja unida a Ti sempre, em obediência, vivendo os Teus propósitos, o Teu querer, a Tua vida em mim. Eis-me aqui, fala conosco nesse breve momento, Senhor. Começou a estação que eu mais gosto, que é justamente a primavera. E hoje começa um novo mês, bem-vindo outubro. E o Senhor tem falado sobre estações. E Ele me trouxe Daniel 2:21, que diz: é Ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Tudo tem um ciclo, né? E às vezes nós pensamos que tem ciclos que nós não iremos sobreviver. Eu não sei você, mas eu já vivi ciclos que eu pensei que não ia realmente sobreviver, né? Mas Deus nos permite viver esse ciclo, permite ver as estações, e é tudo nele e é para ele que a gente vive essas estações. A primavera começou e no primeiro dia de primavera, se não me engano de 22 de setembro, foram chuvas torrenciais. Então a gente não espera que uma estação de flores, de desabrochar, de tudo tão colorido, comece com chuvas e muito desastrosas até. Mas as estações que o Senhor nos põe, ele é proposital. Ele nos coloca nas estações para nós vivermos algo que Ele tem. E não é porque a estação parece bela que não teremos dores. E da mesma forma, não é porque as estações são mais sombrias, mais chuvosas ou mais acinzentadas que não teremos alegrias. Mas é saber que em todos os momentos, todos os ciclos, estações que nós vivemos, é o que eu falo, é pedagógico do Senhor. Porque eu falo que o Senhor é intencional, proposital e pedagógico. Ele faz tudo com intenção, tudo com propósito e tudo para ensinar, né? Às vezes nós que não queremos viver como Ele nos pede, mas viver nele, por mais que não entendamos, é ter vida. E é vida plena, é vida abundante, e a linguagem do amor para Deus, nossa, para Deus, é justamente a obediência. E é nisso, viver essa estação que o Senhor tem pedido, é viver o novo dele, né? É viver e obedecer. E Daniel diz, né, que ele muda as estações. Em um tempo tão, que parece tão incontrolável o tempo, as situações, nós queremos sempre ter o controle. Eu sou de uma pessoa que tem que lutar muito contra essa minha natureza de ter o controle de tudo. Eu aprendi muito com dor. Infelizmente, às vezes, a gente aprende mais pela dor do que pelo amor. Mas eu aprendi que quando a gente quer ter o controle das coisas, a gente acaba perdendo. É como uma borboleta. Se nós tentarmos arrancar ela de dentro do casulo, ela acaba não sobrevivendo. Então, assim como a borboleta tem o seu tempo de gerar, de se formar, né, dentro do casulo, todo o processo, desde o ovo, desde o casulo, desde do se formar, uma lagarta se transformar em uma bela borboleta, é o ciclo que ela vive, de dor, de transformação, mas ela vive. E se nós tentarmos arrancar ela antes disso, ela morre. E assim somos nós. Se nós não queremos viver os propósitos, o ciclo, a estação que Deus nos coloca,
a gente não aprende, a gente não cresce, a gente não desenvolve e nem ensina os outros, não ajuda os outros. E eu sempre falo que nunca o que nós vivemos para em nós, sempre passa para outro que está precisando ouvir uma palavra, ouvir um testemunho, ouvir uma lição de vida. Então a estação que você vive não vai parar em você, Deus vai sim mover. E esse versículo é uma verdade, né? É uma promessa do Senhor. O inverno parece triste, o calor, aquele intenso, aquele calor intenso no verão, o outono, onde caem todas as folhas, parecem perdas, a primavera que surge tudo lindo, novo, mas em cada estação é tão lindo, porque a gente aprende. No outono cai tudo para nascer novo, né? E a gente tem que aprender a permanecer na estação e viver a estação. A Bíblia revela isso, né? Que existe um controle maior, que é o controle de Deus. Se Ele muda o tempo e as estações, reis e governos, quem somos nós para não vivermos perante esse Deus que tem o controle de todas as coisas? Para que nós queremos ter o controle de tudo se somos falhos? Mas o Espírito Santo nos conduz a entregarmos ao Senhor e que a gente viva, eu vivo essa estação que o Senhor está pedindo, do novo. Tenho lutado, né? Tenho lutado para viver, mas a minha obediência ao Senhor vai ser maior do que o meu medo ou a minha falta de tempo, o lugar onde eu estou não é propício, qual for a desculpa ou o empecilho que nós coloquemos para viver o que Deus tem, que arranquemos. Eu arranco hoje o empecilho, eu quero ver a estação que o Senhor me colocar, seja ela de dor, de alegria, porque na dor com o Senhor é amenizado e na alegria é um desfrute. O problema é quando a gente para em nós mesmos. Vivemos a dor vitimizando, vivemos a alegria como se fosse por nós. Mas não, é tudo por Deus, as estações são por Deus. Se a própria árvore vive as estações dela, quem somos nós, filhos de Deus, para não vivermos a estação que Deus nos coloca, né? E esse versículo de Daniel é uma promessa, que o Senhor governa o universo e Ele quer governar a nossa vida, quer que nós realmente entreguemos a Ele esse viver real, essa adoração real. O Senhor faz que a primavera florescer depois do inverno rigoroso. E é o mesmo que Ele faz em nossa vida. Ele vai fazer florescer. Mesmo que pareça cinza, chuvoso, frio, sem esperança. Mas no Senhor há esperança. É só a gente confiar nele. A estação em que você hoje está não é o seu destino final, realmente. Não é o nosso destino final. Ela vem outra estação. Ela vem. Estações passam, ciclos passam. E o que nós temos aprendido? Só murmurar, ou só ver que é tudo muito bom ou que é tudo muito ruim. Esquecemos que tudo está no controle de Deus. Nem tudo vai sair conforme nós esperamos, mas é saber e aceitar e viver o que Deus coloca, porque Ele tem o controle de tudo. Se Ele controla as estações, o tempo, eu tô vendo um céu lindo hoje aqui da janela e Ele controla tudo. E em segundos esse tempo pode mudar, se tornar chuvoso. Para Deus não é impossível no meio da primavera nevar. Não é impossível para Ele. Ele tem o domínio de tudo. Ele tem o controle de tudo. A natureza obedece a Ele. Então quem somos nós para não obedecermos à estação que Deus nos coloca para viver? Para aprender, para crescer, para parar, para prosseguir. Mas é dentro da palavra dele, dentro da direção dele, não é por nós, mas é por ele em nós. Confie nele, assim como as folhas caem, para dar lugar a novos brotos. Suas dificuldades também podem ser o prelúdio de uma nova temporada de crescimento e renovação. Mesmo que sua estação tenha começado ruim, o Senhor tem sempre um novo para fazer. Sempre tem crescimento, seja em dor, seja em alegria, sempre tem um crescimento. O que precisa é o nosso posicionamento em Deus. Aí sim, essa estação será de crescimento e de renovo. Porque na dor a gente renova também.
Na alegria a gente renova. Eu amo essa estação da primavera. É um vento, às vezes muito forte, mas é um vento. Não tá nem calor, nem tá frio, um casaquinho leve já tá bom. E as flores que desabrocham, né? Tão lindas. E o Senhor é tão maravilhoso que ele podia fazer um tipo de flor, mas ele fez várias. E de uma espécie, várias cores. Então Deus é um Deus de alegria, de vida, de transformação, de renovo. Como filha, eu preciso viver isso em Deus. Porque se eu não vivo, eu vou paralisar em mim, eu vou ver a mim, eu vou me vitimizar. Eu só vou ver as coisas ruins. Quando Deus tem coisas boas até em meio à tormenta. Até em meio à tormenta. Às vezes a gente que desobedece não vê que na tormenta também tem vida. Prepare-se, pois o Deus que muda as estações está trazendo uma nova estação para você. Uma estação de florescimento, alegria, propósito, de paz. E é aquela paz que o Senhor fala, que mesmo em momentos que ninguém está entendendo, você está com paz. Porque a paz não é que vem de nós, mas é do Espírito Santo em nós, é do Senhor em nós. E essa paz ninguém entende, só quem tem Cristo. Quem vive Cristo é quem tem essa paz mesmo em meio a dias tempestuosos. É a paz de Deus. O Deus que muda as estações é o mesmo que cuida de cada detalhe da sua vida. Ele cuida de lá, das estações, das flores, dos animais. Ele cuida de você. Se ele cuida com cada detalhe dos passarinhos, imagina de você. Você é filho, filha amada de Deus. Sua vida pertence a Ele? Você já entregou sua vida a Jesus? Você confia que Ele é o seu Senhor? É seu Salvador? Você vive nos propósitos de Deus? Então Ele tem todo o poder sobre a sua vida. Ele tem todo o controle da sua vida. Quando você entrega realmente a Ele. Quando você confia nele. Porque às vezes confiamos mais em carros, cavalos, homens e esquecemos de confiar em Deus. Ele tem todo o poder. Ele que te ama. Ele que fez com que Jesus viesse. O Pai fez com que o Filho viesse a esse mundo para morrer por nós. Então ele só pede o quê? A vida, a entrega, a confiança, a fé nele. E ele cuida. Ele já tem cuidado. Muitas vezes nós nos deixamos por surdos, tampamos nossos olhos, selamos nosso coração em nós mesmos. Mas quando nós abrimos nossos olhos para Deus, nós vemos o cuidado dele, a proteção dele. Quantos livramentos o Senhor já te deu e você nem imagina. O Senhor dá livramentos aos filhos dele, dá sim. Deus é maravilhoso. O Abba é um Pai amoroso que cuida. E Jesus veio por esse amor, obediência ao Pai e amor à humanidade, para que um dia estivéssemos com o Pai nos céus. Enquanto estamos aqui, estamos para usufruir, anunciar, proclamar do que o Senhor tem feito. Assim como as estações proclamam do poder de Deus, assim é a nossa vida. Essa estação viva para proclamar de Deus. Ele traz a chuva no tempo certo e o sol na hora certa. Assim, ele também trará a mudança que você precisa para florescer. O que tem sido preciso na sua vida para você florescer? Mais água? Ele é a fonte. Mais alimento? Ele é o pão, né? O que está precisando? Fé? Ele já deu a vida por você. Entrega? Ele já se entregou por você. Tô vendo as batalhas. Eu tive uma matéria num curso e chamava Vitória Espiritual. E achei lindo como foi começada essa aula. Jesus já venceu as nossas batalhas lá naquela cruz. Então olhe para esse Jesus que já venceu por nós. Nós que queremos lutar o que não precisamos lutar. Nós lutamos com Deus, mas é Ele que luta por nós, porque Ele já venceu naquela cruz. A nós é posicionamento de estarmos com Ele, confiando que Ele já venceu, confiando que Ele já se entregou, confiando que nós temos mansões celestiais preparadas, confiando que a nossa missão aqui é ir de pregar o Evangelho. Se você ainda não tem Cristo na sua vida,
você está perdendo muito. Porque é muito, muito gratificante, é muito bom, é maravilhoso ter Cristo. Ele me tirou de trevas, de lamaçais, de ter uma vida assim medíocre. Ele me tirou, me resgatou, assim como tantos filhos são resgatados. O Pai só está esperando um sim seu, de aceitar e viver a Cristo. O Espírito Santo habitar no seu ser. Eu falo que como mulher que tem o Espírito Santo, eu vejo a diferença. Quantas vezes eu não sei o que fazer, não sei o que falar, não sei que decisão tomar. Vai lá para o pé da cruz, dobra o joelho, ora. Ou às vezes num louvor, o Espírito Santo ministrando em meu ser, porque ele está aqui. Então o quanto, quando eu aprendi a viver essas estações, quando eu aprendi a viver os ciclos, quando eu realmente aprendi a entrega, essas últimas semanas que eu tenho vivido isso, eu tenho visto as maravilhas de Deus. O quanto que pode vir uma onda, um tsunami, mas ainda sei que a minha paz está no Senhor, que já venceu por mim. Então, não permita terminar o seu dia sem ter fé de que o Senhor já tem mudado as estações, de que Ele tem controle da sua vida, se você permitir. E não aquele controle abusivo, controle dos olhos humanos, mas é o que? Do cuidado, da proteção, do dirigir, do guiar, do orientar, do mostrar, te dar direcionamento, que decisão tomar, relacionamentos ter, contratos a assinar. É isso que Deus quer. E principalmente, a verdadeira adoração. Louvar a Ele, aprender da palavra dEle, anunciar dEle, porque é para isso que nós estamos aqui. Como filhos de Deus, nós estamos aqui para anunciar o que Jesus fez. E é lindo o que Jesus fez. E Ele está de braços abertos. Esse Pai nunca rejeita, nunca abandona, nunca menospreza, nunca rejeita. O Abba não rejeita, Deus Pai não nos rejeita. Ele sempre nos chama para perto dele. Então viva essa estação de se achegar ao Pai, de viver o que o Senhor tem, do que o Espírito Santo tem direcionado. E é o que eu quero fazer a cada dia. A cada dia eu tinha que compartilhar com vocês o que o Senhor tem feito. E tem sido maravilhoso viver a estação do Senhor. Viver estações, realmente vivendo, porque eu tenho esse propósito, eu tenho essa visão de que eu tenho que viver o que Deus me ensina, mas nem sempre eu quero aceitar, né? Eu quero viver por mim e eu cancelo isso, eu paro com isso, porque eu vivo a dor que não preciso, a angústia que eu não preciso, a tormenta que eu não preciso, sendo que em todos os momentos Deus está comigo. E se Ele pode mudar tempos, estações, reinos, quem sou eu para não entregar totalmente ao Senhor? Então, essa estação que estamos vivendo, que cada um vive, que o Senhor entrega, viva, aprenda, anuncie, ensine diante da estação que você tem vivido. Não tenha medo, não tenha medo. Eu tenho visto o novo do Senhor. E o Senhor vai fazer novo na sua vida a cada instante. Acaba uma estação, vem outra. E em todas você aprende, mas viva a estação. A própria natureza não para, ela não pula a estação. E quando a gente vê que tem algo estranho no meio da estação, um dia mais quente em uma estação de inverno, nós já estranhamos. Nossa, mas por que está quente? A natureza vive, nós esperamos que a natureza viva as suas estações. E quando nós não vivemos, nós nos perguntamos por que não estamos vivendo a estação. Viva a estação de Deus, Ele tem controle, Ele tem domínio, Ele tem toda a sabedoria. Busque a Ele essa sabedoria, busque a Ele o que você precisa, todos os seus questionamentos, anseios, dúvidas. Busca nele, é nele que você vai ter suas respostas. E é isso que eu queria compartilhar com vocês, uma breve mensagem, porque tem coisa que não pode parar em nós. E o que o Senhor faz, o que o Senhor chama, é para ser compartilhado. Então é isso, eu espero que vocês tenham um dia muito abençoado e que o Senhor seja com vocês nesse dia
e que vocês sejam com Ele também. Amém? Deus te abençoe muito. Até mais.